Mas minha vida estava tão ruim, gente, mas estava tão ruim que eu falei, bom, piorar não vai, né? Oi, gente, quanto tempo, né? Vocês não têm noção o quanto eu gosto de estar aqui compartilhando as minhas experiências com vocês. Principalmente quando eu vejo nos comentários dos nossos vídeos aqui neste canal, onde as pessoas dizem: você não tem noção como as suas palavras falaram ao meu coração. Você não tem noção como as suas palavras mudou o meu dia. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque para mim também não foi fácil. Mas a experiência que eu tenho vivido, que eu vivi com o Senhor Jesus, é que me faz contar para vocês todo o processo que eu tive na minha vida. Teve coisas na minha vida assim que, se eu for contar, as pessoas não acreditam. Não acreditam. Gente, é surreal as coisas que eu... Acho que eu era muito inocente, eu não sei se era excesso de inocência ou excesso de diabo, porque pode ser excesso de diabo também, que me cegava a tal ponto de eu achar que eu ia ser mulher, que eu ia engravidar. Eu ia para a igreja e achava que Deus era o Deus da transformação, iria me transformar em mulher. Olha, vê se pode, gente. Se tem lógica uma coisa dessa. E às vezes eu penso assim, eu acho que foi inocência, cara, não é possível isso, hoje, analisando essa situação. A infância, né, não sei, morava lá no interior de Goiás, na roça, eu sou goiano, e todo mundo sabe que eu sofri bastante, bastante mesmo, uma vida bem pobre. Para vocês terem uma ideia, lá em Goiânia, onde a gente morava, não tinha nem banheiro, a gente tinha que ir no mato. O banho era frio, era gelado, e mesmo assim era controlado pelo meu avô, porque tinha que ser rápido. Quando eu morei com meu avô, porque eu morei com meu avô só até os 10 anos, depois eu fui morar no mundo, sem ninguém, sem nada. E isso me causava muita tristeza, porque era pregado o evangelho que minha avó me levava para a igreja desde criança, e às vezes eu questionava: que Deus é esse que me deixava passar por tudo isso, né? Que rejeição, por que eu era tão maltratado? O que tinha em mim que não agradava a Deus, né? Para mim eu era um condenado já, então não tinha solução para mim mais. Os anos foram passando, eu comecei a vender pamonha, vender verdura, vender gelado. Eu já fiz de tudo um pouco, viu, gente? Tudo um pouco. E um belo dia desses, eu estava vendendo, eu não lembro o que, e eu passei, tinha um córrego, um riacho que a gente atravessava assim, e eu olhei assim uma pedra. E naquele momento que eu vi aquela pedra, eu me lembrei daquelas coisas que saía na TV, não sei se era mentira, se era verdade, até que ponto era verdade isso, de artistas que fizeram pacto com o diabo, que venderam a alma para o diabo. Acho que você já deve ter ouvido isso. Porque fulano, Xuxa vendeu a alma para o diabo. E aquilo me veio na cabeça, você acredita? E lembrei-me da passagem bíblica onde Deus transformava a pedra em pão, né? Que o diabo falou para Deus, aliás. Você não é Deus? Transforma essa pedra em pão. E foi onde eu olhei aquela pedra. Gente, eu estava tão quebrado, eu estava tão mal, tão desistido mesmo de viver, porque para mim não tinha mais jeito mesmo, não tinha mais o que fazer na minha vida, já estava tudo, né, condenado, ninguém me queria mesmo, Deus não me queria, porque Deus não mudava a minha vida. E eu fiz um voto naquele momento com o diabo. E eu falei assim pro diabo:
vou vender minha alma para você hoje. E eu vendi a minha alma pro diabo, gente. Eu vendi a minha alma pro diabo. Eu disse pro diabo assim: quando eu voltar, essa pedra aqui ou vai ser ouro, ou vai ser dinheiro. Eu não vou mais precisar de vender nada, eu não vou mais precisar de passar perrengue, nem depender de ninguém. E tudo aquilo que você mandar eu fazer, diabo, eu vou fazer. E fui embora. Fui lá, vendi minhas coisinhas, mas eu fui feliz. Estava alegre. Que na volta eu ia estar montado na grana, montado no dinheiro, com ouro. E vim feliz, alegre. Hoje a minha vida muda. E quando eu passo naquele mesmo lugar, a pedra ainda continuava pedra. Eu não entendia. E eu pensei assim, eu não sei o que está acontecendo, diabo, né? Mas eu insisti muito com o diabo, viu? E eu falei, não, mas eu quero, e minha alma é sua. Será que eu tenho que ir em algum lugar para fazer esse pacto? Cheguei a pensar isso. E por vários dias que eu passava naquele mesmo lugar, ou outro lugar que tivesse alguma pedra, eu fazia esse voto. Falava, a minha alma é sua, minha alma é sua. Não adiantou nada. Minha vida continuou a mesma. Mesma coisa. Aquilo me causou uma tristeza tão profunda. Eu já me sentia muito rejeitado, né? E naquele momento eu me senti mais rejeitado ainda pelo diabo. Porque o diabo também não me queria. Então eu era inferior a tudo, né? Até o próprio diabo. E fui embora com aquela tristeza. Eu já tive depressão de olhar as pessoas sorrindo e dizer, por que essas pessoas estão sorrindo? Qual o motivo dessas pessoas sorrirem? De eu não conseguir sorrir. Eu não sei por que eu não desisti e não cometi o suicídio. Aliás, eu até sei, e vocês também todos vão saber. Passou alguns anos, quando eu pensava na igreja, eu tinha vergonha de ir para a igreja, eu tinha receio, muitas vezes eu chorei dentro do meu quarto, dizendo a minha alma é do diabo, eu vendi minha alma pro diabo, só quando foi fiado, né, porque o diabo me pagou, né, ri, mas é de chorar, viu? E eu chorava, porque para mim eu ia pro inferno, né? Eu vendi minha alma, não tem, vendeu, tá vendido. E fui embora para minha casa não, aliás, eu tinha esse receio de ir para a igreja. E aí eu comecei na igreja, gente. E lá dentro da igreja eu não sentia nada. Não conseguia sentir esse Deus, essa presença, nada disso. Aí foi onde eu falei, minha alma é do diabo mesmo, né? Tá vendo? Nem isso eu sinto. Mas minha vida tava tão ruim, gente. Mas tava tão ruim. Que eu falei, bom, piorar não vai, né? Quero ver se eu não vou para esse céu. Eu deixo fazer tudo. Não é possível que Deus vai ser esse carrasco que não vai falar, não, você vendeu sua alma. Não, eu vou insistir em mim. Foi quando um belo dia, não sei se foi noite, madrugada, eu ouço uma pregação tão forte a respeito de pessoas que não têm perdão, que é a blasfêmia, né? E explicando o que era blasfêmia, que até então para mim também eu tinha blasfemado, e aquilo me
renovou. A partir daquele momento eu fui outra pessoa. Só que eu não entendia por que o diabo não quis a minha vida. Foi quando eu tive a minha primeira... Eu só descobri quando eu tive a minha primeira experiência com o Senhor Jesus. E não foi fácil a minha primeira experiência com o Senhor Jesus, porque eu era travado, eu tinha medo, para mim não tinha solução. Só que, como eu disse, chegou um momento que eu falei, não, eu não quero mais, eu quero... E fui. Quando Deus falou para mim, a gente só vende aquilo que é nosso. Sua alma me pertence. Não tem como você vendê-la. Fui me recompor um pouquinho. Não tem como você vender aquilo que não é teu. A sua alma já está paga. Já foi pago um alto preço. E quando você quis que o diabo comprasse, você já estava com ele. O diabo vai ser trouxa de pagar algo que já é dele. Para que ele vai insistir no outro, né? Mesmo assim, se ele quisesse, não tem preço. Sua alma é minha. E tem muitos que estão ouvindo esse vídeo hoje e que não percebem isso. Você sabe por que a sua vida não dá certo? Ah, você não sabe não? Então eu vou te dizer. Porque a sua alma é do Senhor Jesus. E você, às vezes, insiste no pecado, insiste no erro. Ah, mas para fulano pode dar certo para milhões de pessoas, menos para você. Só vai dar certo para você os propósitos que Deus tem para você. E enquanto você não abrir mão desse seu pecadinho de estimação, ou do seu eu, dos seus sonhos, porque o sonho eu quero, daquele menininho birrento, menininha birrenta, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, não vai se cumprir na sua vida. E às vezes você vai passar a vida inteira em busca disso e não vai concretizar. Porque você não consegue abrir mão e dizer para Deus, Senhor, faça a tua vontade em mim. Concretize os sonhos que o Senhor tem na minha vida. Não sou eu mais que viva o Senhor em mim. Porque esses sonhos que você ainda insiste, que você ainda carrega, não se compara aos sonhos que Deus tem para você. O que está faltando aí é confiança nesses sonhos que Deus tem. É você confiar, é você acreditar, é você ser surpreendido por esse Deus. Nada deu certo, nada dá certo e nada dará certo enquanto você continuar insistindo nisso, ou enquanto você não abre mão do pecado. Tem coisas que aos olhos humanos me parece tão legal, né? Tão bom, tão satisfatório, mas na verdade não é. E não são os planos que Deus tem para você. Então chegou o momento de transformação, de mudança, que espero que com esse vídeo tenha aberto seus olhos espirituais e respondido a sua dúvida. Por que eu busco há tantos anos e eu não consigo? Por que as coisas não dão certo para mim? O mundo não é para você. O que é para o outro não é para você.
Você é de Deus. Olha que forte. Escolhido, escolhida de Deus. Poxa, quantas milhões de pessoas tem neste mundo, gente. E Deus está lá do céu, lá no céu, lá no seu trono. Às vezes ele até inclina para olhar para você. E só você não enxerga isso. Se sentindo inferior, se sentindo pior do que o outro. Porque o outro tem tanta coisa, mas o outro não tem o que você tem. E que só depende de você. E para melhorar essa situação, tem o céu que está próximo, que está chegando. E Ele quer que você resgata vidas para este céu através do seu testemunho, através da sua vida. Poxa, não depende mais de Deus. Tenho certeza que depois desse vídeo você vai enxergar que depende só de você. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.